Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e nesta trataremos sobre dois assuntos muito importantes, a bioética e biossegurança. Vamos lá? E o que eu espero de você ao final desse vídeo? Que você possa entender como funcionam a ética na pesquisa e que possa aplicar esses conhecimentos que estamos construindo, tanto ao longo da aula de biotecnologia quanto nas aulas de genética, na formação de opinião a respeito de temas polêmicos relacionados principalmente às manipulações genéticas e outros casos em ciências de forma geral, como uso de animais para testes e etc. O que é bioética? Bioética é um ramo, então, da ética que vai estudar justamente os conflitos, as controvérsias, as pesquisas e as práticas que envolvem tanto a área da medicina quanto a área da biologia. Esse termo, bioética, ele ficou conhecido em 1927, quando um alemão publicou num artigo o termo, se referindo ao reconhecimento das obrigações éticas não apenas com relação aos seres humanos, mas com todos os seres vivos. Então, é uma área da biologia e da medicina que visa criar normas para reconhecer a importância de todo o trabalho desenvolvido. E para isso existem princípios que regem esses trabalhos. Quando você vai pesquisar, quando a gente fala em terapia gênica, que está em estudo, alguma coisa que ainda está em estudo na área da biotecnologia ou mesmo na área da genética, estamos falando sobre questões que passam por um chamado Comitê de Ética. O que é isso? Um grupo de pesquisadores que tem um conhecimento amplo sobre essa área da bioética, que vai avaliar se o projeto que você quer fazer, o que você se propõe a fazer, porque tem que estar tudo escrito no papel, todos os passos do que você quer fazer, se ele está de acordo com a bioética, se ele segue os princípios corretamente, se ele não vai causar danos extremos a quem está sendo pesquisado, se a gente estiver falando de pesquisa com humanos, por exemplo, e mesmo com os animais, para que você tenha uma droga, um fármaco que você possa testar em um animal, tem todo um conjunto de regras que você deve seguir. Nenhum pesquisador vai feliz para um laboratório sabendo que é dia de testar alguma coisa no animal. Mas a gente tem noção do quanto isso é importante para que a gente possa vir a desenvolver a ciência. Então, existe um grupo de pesquisadores, que é o Comitê de Ética, que vai fazer a avaliação de cada projeto detalhadamente para ver se ele fere algum dos princípios. E que princípios são esses? O primeiro é beneficência e não maleficência. O que a gente quer dizer com esse princípio? A gente quer assegurar o bem-estar dos indivíduos. Sempre que o profissional propuser um tratamento, ele deve reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade, oferecendo o melhor tratamento possível a esse paciente. E na não maleficência, é assegurar a possibilidade mínima, quando possível inexistente, de danos físicos ao sujeito da pesquisa ou quem estiver tomando algum medicamento. E isso não é só de ordem física, mas também psíquica, moral, intelectual, espiritual, cultural e social. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de se indicar um tratamento ou se realizar uma pesquisa com algum ser. Outra coisa que se considera, outro princípio, é a autonomia. O que é a autonomia? O profissional ele deve respeitar as crenças, a vontade e os valores dos sujeitos e dos pacientes. As pessoas têm a liberdade de decisão com relação ao seu tratamento. E aqui cabe a gente apontar que muitas religiões, por exemplo, não permitem atividades como transfusão sanguínea. Então, a pessoa ela assina um termo dizendo que ela não quer receber esses tipos de tratamento para que isso não seja oferecido pelo profissional médico. Então, a pessoa tem autonomia sobre o seu tratamento. E aqui entra também questionamentos com relação à vacina, por exemplo. A vacina, você precisa ter um cuidado ao se tratar com isso, porque a gente está falando de um bem social, não estamos falando de um bem único. A gente não vacina uma pessoa apenas por ela, a gente vacina uma pessoa pela comunidade. Então, muitos critérios são adotados nesse campo. A gente tem que ter esse cuidado também. A vacina é algo que ela é um pacto social das pessoas para um bem maior, para que outras pessoas não fiquem doentes, nem você nem os outros.
certo? O princípio também da justiça. Então, o que isso quer dizer? Que nós devemos tratar cada pessoa igualmente, mas igualmente no sentido de que todos devem ter acesso ao tratamento. Porém, a gente tem que considerar a equidade, que as pessoas também não são iguais. Algumas pessoas vão ter outros comprometimentos, então respeitar essas diferenças também entre as pessoas e tratá-las com equidade, não necessariamente igualdade. Certo? Igualdade no sentido de, independente de quem a pessoa for, ela merece ser tratada, e a equidade, que ela deve ser tratada de acordo com as suas características. Esse é o princípio da justiça na bioética. Então, o médico, ao chegar 2 pacientes para ser atendido, ele deve optar por tratar aquele que estiver mais doente do que o que não estiver, independente de quem é aquela pessoa, né? Então, é um princípio da justiça na bioética. E também temos o princípio da proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que deve haver um equilíbrio entre os benefícios e os riscos, sendo sempre maior o benefício às pessoas. Então, por exemplo, alguns tratamentos, como uma quimioterapia, ele traz males à pessoa que está tomando o medicamento, mas ele faz mais bem do que mal. Aquela pessoa sem aquele medicamento, ela teria uma vida menor, duraria muito menos tempo. Então, apesar daquele medicamento fazer mal, ele ser, né, debilitar a pessoa, ele é mais benéfico do que maléfico àquela pessoa. Então, há de se ter a proporcionalidade nos tratamentos também. Nem todo tratamento tem como você garantir que não vai causar nenhum mal à pessoa. Então, quando você vê algum tipo de pesquisa, esses princípios devem ser seguidos para que eles sejam realizados. Nada é feito de qualquer jeito quando se trata de instituições sérias. É claro que tem que ser levado isso em consideração. Instituições sérias vão fazer pesquisas, vão desenvolver medicamentos seguindo esses princípios rigorosamente. Certo? Então, mesmo nos casos que a gente falou da terapia gênica, de todas essas questões envolvendo a biotecnologia, há princípios que devem ser seguidos, certo? E falar sobre a biossegurança. Não é porque você passou por todas as etapas que você não deve ter cuidados, né? A biossegurança, então, é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, a proteção do trabalhador, do paciente, quando a gente está falando de médicos, por exemplo, e também de toda uma comunidade que está ao redor, porque existem todo um conjunto de proteção para que algo que você está trabalhando no laboratório não saia dali, minimizando então os riscos inerentes às atividades. E aí a gente vai dividir em 2 tipos de equipamentos. Nós temos os famosos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E aí, quando a gente está falando de um pesquisador, de um médico, de alguma coisa, a gente vai estar falando de luvas, de protetores para os pés, jalecos, máscaras, óculos de proteção, toucas. E aí vai depender de qual o nível de proteção é necessário. A gente vai falar sobre esses níveis mais à frente. Mas então isso é uma proteção para o profissional, para quem está utilizando esses instrumentos. E nós temos os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, que aí não é proteger apenas o profissional, mas é proteger todos que estão em volta. Aqui um exemplo de EPC que nós temos é esse coisinha aqui que a gente chama de fluxo laminar. Ele faz o ar circular numa única direção para que o ar sempre saia e nunca venha para o ambiente. Isso aqui não acontece. Então, o fluxo laminar ele dá um caminho do ar para entrada e saída de forma que não saia para o ambiente. Então, qualquer coisa que a pessoa estiver manipulando aqui, uma bactéria, um vírus, por exemplo, ele não sai do ambiente, ele fica ali restrito. É claro que esse aqui, o que ela estiver manipulando aqui, é algo que não é muito grave, porque quando se trata de algo extremamente contaminante, não só o fluxo é necessário proteções maiores, tá? Então, só para vocês terem ideia que existem proteções individuais e proteções coletivas. Então, e com relação à biossegurança, quando a gente está falando de laboratórios de
que trabalha com seres vivos, existem 4 níveis de biossegurança, de laboratórios específicos para estudo dessas coisas, justamente para impedir a contaminação, tanto dos profissionais quanto do meio ali de quem está fora, né? Levar algum vírus ou uma bactéria para o lado exterior. Os laboratórios de nível 1 são os que têm menores riscos, que tanto o risco individual quanto o comunitário é baixo. Então, se algo sair daquele laboratório, não vai matar ninguém. Por exemplo, um laboratório que trabalha com lactobacilos. Lactobacilos você toma no iogurte. Então, é um ser de risco individual e comunitário muito baixo. Nesse tipo de laboratório, você vai encontrar poucos equipamentos. A maior parte da preocupação vai ser com não contaminar os lactobacilos mais do que as pessoas. Então, vai usar luvas, é claro, vai ter o jaleco, mas ele não oferece risco às pessoas, né? Grandes riscos. O de nível 2, o negócio já começa a ficar mais complicado. Ele oferece um risco individual moderado, mas o comunitário é limitado, então ele não se propaga com facilidade pelo ambiente, certo? Então, eles são patogênicos, ou seja, causam doenças de baixa gravidade, que é facilmente tratadas, e baixa dispersão. Por exemplo, algum que propague pelo ar não pode ser considerado nível 2. Então, é algo que você tem que ter em contato mais próximo, vamos dizer assim. E aí, a gente vai tratar laboratórios que trabalham, por exemplo, com fungos, com vermes ou mintos, com bactérias tipo H. pylori, etc. O nível 3 já são os laboratórios que vão trabalhar com coisas mais complicadas. Um risco individual muito alto, né? E um comunitário limitado, ou seja, você causa uma doença grave, então é um patógeno grave, mas é fácil de você matar ele no ambiente e tratar o local. Então, é algo que você consegue isolar facilmente. Exemplo, a gente tem o antrax e o HIV. O HIV, ele, no ar, ele já morre fora do corpo. Então, é algo que você tem um risco comunitário limitado. Os de nível 4, esses sim são aqueles que a gente vê em filmes, que é totalmente isolado, que a pessoa precisa de uma mangueira específica para respirar, aqueles super ultras laboratórios, que vai oferecer tanto individual como comunitário riscos elevados, porque se propagam com facilidade, por exemplo, pelo ar. E as medidas profiláticas também não são bem estabelecidas, não é fácil matar o micro-organismo, por exemplo. E o exemplo que eu trouxe para vocês é o ebola, que é uma doença altamente contaminante e que é muito grave a doença causada, gerando um grande número de mortos. Então, para a gente trabalhar com esse material no laboratório, ele exige todo um trabalho de proteção extremamente rígido. Aquele anterior que a gente viu, paramentado, aquilo ali não chega nem perto do laboratório nível 4. Aquele está mais para um laboratório nível 2, talvez nível 3. Mas o nível 4 não. O nível 4 é aqueles que a gente vê nos filmes de terror mesmo, que é totalmente paramentado e isolado, certo? E essa plaquinha aqui, se você vê essa plaquinha em algum lugar, ela é a plaquinha de risco biológico, quer dizer que tem algo contaminante ali. Se você vê essa placa, não entre, saia dali, você não deveria nem estar passando na frente, certo? Então, não entre no local com essa plaquinha, é indicativo de algum ser contaminante. Bem, é isso. Terminamos por aqui a nossa aula. Espero que você tenha entendido os assuntos, que tenha entendido principalmente que pesquisa é feita de forma muito séria, tem muita gente preocupada com as questões que a gente coloca. A bioética é uma área que requer muito cuidado nos assuntos tratados, nas pesquisas realizadas. E você, como profissional, se você tem interesse em ser um profissional da área da saúde, você tem que conhecer a parte de biossegurança, o uso dos equipamentos, e entender que jaleco, lugar de jaleco é só no local de trabalho, não é para sair na rua, senão você leva os contaminantes para a rua. Jaleco é algo extremamente sujo, então se você é da área da saúde, está saindo de jaleco da rua, para tudo, que você já está extremamente errado. Você não deveria
começar a pensar talvez em outra área se você continua fazendo essa prática. Jaleco não é para ir para a praça de alimentação, jaleco não é para andar pela rua. Jaleco é para você usar dentro do hospital, se você é um profissional de saúde, se você é um pesquisador dentro do seu laboratório, nunca na rua, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se interessou, procure mais sobre o assunto é extremamente rico, tenho certeza que você vai gostar. E é só por enquanto. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo.